Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 111, dia 20 de novembro de 2023. A conversão de Zaqueu. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 1, 10. Esses versículos descrevem a conversão de uma alma, como as histórias de Nicodemos e da mulher samaritana. A história de Zaqueu deve ser frequentemente estudada pelos cristãos. O Senhor nunca muda. O que Ele fez pelo homem antes de nós, Ele é capaz e está disposto a fazer por qualquer um de nós. Aprendemos, em primeiro lugar, com esses versículos, que ninguém é tão ruim para ser salvo, ou além do poder da graça de Cristo. Dizem-nos que um rico cobrador de impostos se tornou um discípulo de Cristo. Um evento mais improvável. Não podemos imaginar. Vemos o camelo passando pelo fundo de uma agulha e o rico entrando no reino de Deus. Vemos uma prova clara de que todas as coisas são possíveis para Deus. Vemos um cobrador de imposto avarento transformado em cristão caridoso. A porta da esperança que o Evangelho revela aos pecadores está muito aberta. Deixemos-la aberta como a encontramos. Não tentemos, por ignorância tacanha, fechá-la. Nunca devemos ter medo de sustentar que Cristo é capaz de salvar perfeitamente e que o mais vil dos pecadores pode ser livremente perdoado, se tão somente vier a Ele. Devemos oferecer o Evangelho com ousadia aos piores e mais perversos e dizer: há esperança, apenas se arrependa e creia. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os farei branco como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os farei torná-los branco como a lã. Isaías 1:18. Tal doutrina pode parecer tolice e licença para pecar para as pessoas mundanas, mas tal doutrina é o Evangelho daquele que salvou Zaqueu em Jericó. Os hospitais descartam muitos casos graves como incuráveis, mas não há casos incuráveis no Evangelho. Qualquer pecador pode ser curado se ele apenas vier a Cristo. Aprendemos, em segundo lugar, com esses versículos, quão pequenas e insignificantes são as coisas sobre as quais a salvação de uma alma muitas vezes depende. Dizem-nos que Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas, sendo um homem baixo, não podia por causa da multidão. Curiosidade, e nada além de curiosidade,
parece ter sido o motivo de sua mente. Uma vez despertada essa curiosidade, Zaqueu estava determinado a satisfazê-la. Em vez de não ver Jesus, ele correu pela estrada e subiu em um sicômoro. Sobre essa pequena ação, até onde os olhos do homem podem ver, dependia a salvação de sua alma. Nosso Senhor parou debaixo da árvore e lhe disse: Zaqueu, desça imediatamente. Preciso ficar em sua casa hoje. A partir desse momento, Zaqueu era um homem alterado. Naquela mesma noite, ele deitou um cristão. Nunca devemos desprezar o dia das pequenas coisas. Zacarias 4:10. Nunca devemos considerar nada pequeno que diz respeito à alma. As maneiras pelas quais o Espírito Santo conduz homens e mulheres a Cristo são surpreendentes e misteriosas. Ele muitas vezes está começando em um coração, uma obra que permanecerá para a eternidade, quando um espectador nada observa, nada notável. Em todo trabalho deve haver um começo, e no trabalho espiritual esse começo é muitas vezes muito pequeno. Vemos uma pessoa descuidada começando a usar os meios da graça que no passado ele negligenciou. Nós ouvimos vindo à igreja e ouvindo o Evangelho, depois de um longo período de quebra do sábado. Quando vimos essas coisas, lembremos-nos de Zaqueu e tenhamos esperança. Não olhemos friamente para ele, simplesmente porque seus motivos no momento são muito pobres e questionáveis. Vamos acreditar que é muito melhor ouvir o Evangelho por mera curiosidade do que não ouvi-lo. Nosso amigo está com Zaqueu na árvore. Pelo que sabemos, ele pode ir mais longe. Quem pode dizer, senão que um dia possa receber a Cristo com alegria? Aprendemos em terceiro lugar, com esses versículos, a compaixão gratuita de Cristo para com os pecadores e o poder de Cristo para mudar corações. É impossível conceber um exemplo mais impressionante do que o que temos diante de nós, sem ser solicitado. Nosso Senhor para e fala com Zaqueu. Sem ser solicitado, ele se oferece para ser hóspedes na casa de um pecador. Sem ser solicitado, ele envia ao coração de um cobrador de impostos a graça renovadora do Espírito Santo e o coloca naquele mesmo dia entre os filhos de Deus. Jeremias 3,19. É impossível, com uma passagem como esta, diante de nós, exaltar muito a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Não podemos sustentar com muita força que há nele uma prontidão infinita para receber pecadores e uma capacidade infinita para salvar pecadores? Acima de tudo, não podemos sustentar com muita firmeza que a salvação não é de obras, mas de graça. Se alguma vez houve uma alma procurada e salva, sem ter feito nada para merecê-la, essa alma era a alma de Zaqueu. Agarremos essas doutrinas com firmeza e nunca as deixemos ir. Seu preço está acima dos rubis. Graça, graça soberana, gratuita, é o único pensamento que dá paz aos homens na hora da morte. Proclamemos essas doutrinas com confiança a todo aquele a quem falamos de coisas espirituais. Vamos convidá-los a vir a Jesus Cristo assim como eles são, e não esperar na vã esperança de que eles possam se tornar dignos e dignos de vir. Não menos importante, vamos dizer a eles que Jesus Cristo viria e habitaria em seus pobres corações pecaminosos, se eles apenas o recebessem. Eis, diz eles, que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Aprendemos, por fim, com esses versículos, que os pecadores convertidos sempre darão evidências de sua conversão. Dizem-nos que Zaqueu respondeu: Eis, Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu restituirei 4 vezes mais. Havia realidade naquele discurso. Havia uma prova inequívoca de que Zaqueu era uma nova criatura. Quando o cristão rico começa a distribuir suas riquezas, um extorsionário começa a fazer restituição, então podemos muito bem acreditar que as coisas velhas já passaram e todas as coisas se tornaram novas. 2 Coríntios 5,17. Houve decisão nesse discurso. Eu darei, diz Zaqueu. Eu vou restaurar. Ele não fala de intenções futuras. Livremente perdoado e ressuscitado da morte para a vida, Zaqueu sentiu que não poderia começar cedo demais para mostrar quem ele era e a quem servia. Aquele que deseja provar que é crente deve seguir os passos de Zaqueu. Como Zaqueu, que ele renuncie completamente aos pecados que antes o enredavam mais facilmente. Como Zaqueu, deixou seguir as graças cristãs que ele anteriormente mais habitualmente negligenciou. Em qualquer caso, um crente deve viver assim, para que todos saibam que ele é um crente. Uma fé que não purifica o coração e a vida não é fé salvadora. Graça que não pode ser vista como a luz e provado como o sal não é graça salvadora, mas hipocrisia. O homem que professa conhecer a Cristo e confiar nele, enquanto se apega ao pecado e ao mundo, está indo para o inferno com uma mentira em sua mão direita. O coração que realmente provou a graça de Cristo instintivamente odiará o pecado. Voltemos de toda a passagem com o último verso ressoando em nossos ouvidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que estão perdidos. E como Salvador, mais do que como juiz, que Cristo deseja ser conhecido. Vejamos que o conhecemos como tal. Cuidemos para que nossas almas sejam salvas. Uma vez salvos e convertidos, diremos: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Salmo 116, 12. Uma vez salvos, não devemos reclamar que a abnegação, como a de Zaqueu, é uma exigência grave. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, através de Jesus Cristo, transforma vidas, ó Pai. O Senhor muda corações, o Senhor muda mente. Obrigado, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Amém.